Hare Krishna! Sejam muito bem-vindos ao canal Vaishnava. No vídeo de hoje, seguiremos a sequência de nosso estudo na apostila do curso de Introdução à Cultura Védica Vaishnava. Para aqueles que estão chegando agora, este canal é voltado aos estudos da cultura védica Vaishnava, em especial a linha Gaudiya Vaishnava, conhecida popularmente como Hare Krishna, né? Em especial ligada à instituição ISKCON, a sigla em inglês para a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, fundado por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bem, como eu disse, esse vídeo é uma sequência de um curso que nós estamos gravando. Se você está chegando agora, dê uma olhadinha na nossa playlist e assista nosso curso desde o início, para que você possa ter uma boa compreensão dessa cultura e essa religião, que é a mais antiga do mundo. E para aqueles que estão nos acompanhando, nós temos aí uma apostila que segue exatamente a sequência destes cursos aqui gravados agora no YouTube. Esse curso anteriormente era dado presencialmente, e agora estamos disponibilizando aqui pelo YouTube. Quem tiver interesse em comprar essa nossa apostila, entre em contato conosco pelo e-mail canal.vaishnava@gmail.com. E para aqueles que já têm a nossa apostila, o nosso vídeo de hoje nós estamos aí na última unidade, no último capítulo, né, o capítulo 5 de nossa apostila, e o tópico hoje é o tópico 6, que é intitulado Um Vaishnava não é um sentimentalista. Então, o Vaishnava, que é um devoto de Krishna, aliás, temos um vídeo aqui no canal já falando o que é um Vaishnava, por que se usa esse termo, essa palavra Vaishnava, para se referir aos devotos de Krishna, Krishna, Suprema Personalidade de Deus. Por isso que, se você ainda não assistiu os nossos vídeos anteriores, ao terminar esse vídeo, dá um pulinho lá, assista desde o início que você vai entender todos os termos aqui utilizados. E nesse capítulo que nós estamos agora, que é o último capítulo da apostila, nós estamos entrando em alguns tópicos aí bastante filosóficos e bastante significativos para a vida realmente diária, né, a vida prática de um devoto de Krishna, de um devoto de Deus, da Suprema Personalidade de Deus. E esse tópico de hoje é algo muito significativo, quando se diz então que um Vaishnava, um devoto de Krishna, não é um sentimentalista, né, ou seja, ele não está agindo ali apenas pela paixão, por uma mitologia, por um sentimento assim irracional, apenas de forma emocional, sem nenhum conhecimento. Não é isso, ao contrário, a filosofia védica, muitas vezes usamos esse termo, fazemos questão de usar esse termo, filosofia védica, ou seja, a religiosidade, os livros sagrados védicos dessa religião, é baseado realmente numa filosofia, baseado realmente num complexo bastante profundo, muito bem elaborado, a respeito da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, do conhecimento acerca de Deus, o conhecimento acerca do relacionamento ou dos tipos de relacionamentos com Deus. Temos um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. E quais os motivos de tudo, né? Do uso do Kant, da Tilaka, de tudo. E da mesma forma também essa questão mais interna, né? Como que é então essa vida de um devoto Vaishnava? Como é que ele desenvolve este relacionamento com Deus? É apenas algo sentimental? É apenas algo emocional? É algo que não tem nenhuma base filosófica? Não, muito pelo contrário. Então vamos lá, quem está acompanhando aí em nossa apostila pode ver que logo no início ali nós temos já alguns trechos ali de textos, né, baseado nos escritos de Srila Prabhupada, que eu vou ler para vocês, né, para aqueles que não têm apostila. Vou ler aqui, peço a licença de virar o rosto aqui ao lado para ler esse pedaço da apostila, mas veja bem o que está escrito lá. É muito importante compreender que um Vaishnava não é e não deve ser um sentimentalista, pois age com conhecimento de causa e efeito. Olha que interessante. Não especula
né? Não fica inventando ali desnecessariamente e não desvirtua o conhecimento obtido através das escrituras sagradas, né, que são os Shastras, em sânscrito é Shastra, né? Toda a nossa literatura sagrada é registrada em sânscrito, né, a língua mais antiga do mundo também. Bom, então ele não desvirtua, ele não desvia esse conhecimento das conclusões védicas, né? A conclusão védica aqui em sânscrito é Vedanta, né? A conclusão védica. Então, um Vaishnava, ele não segue assim essa religião, essa filosofia, apenas por embalo, apenas por moda, apenas por um sentimentalismo, algo apenas assim, eu sinto aquilo, eu sinto isso, mas com base realmente. É claro que existe o sentimento, é óbvio que se não houver o sentimento, como podemos falar de algo puro, como podemos falar de religião, religar o ser humano a Deus, como podemos falar de espiritualidade, de algo transcendental, né? Então é claro que existe o sentimento, mas o sentimento ele vem através de um conhecimento. Então primeiro você obtém um conhecimento para que depois esse sentimento seja realmente baseado em algo verdadeiro, algo real, e não algo que pode vir apenas da especulação mental, apenas da imaginação, seja sua ou seja de pessoas que lhe passaram aquilo, né, de algo assim que pode vir ali de um subconsciente. Não. Esse sentimento, o sentimento de amor por Deus, esse sentimento de espiritualidade, de uma atmosfera, de sentir essa atmosfera espiritual em seu torno, ela vem depois de um conhecimento, ela vem depois de uma prática, de um estudo acerca dos Shastras, dos livros sagrados védicos, tais como o Bhagavad Gita, né, por exemplo, o Bhagavad Gita como ele é, que é traduzido e comentado por Srila Prabhupada, esse livro que é o próprio Krishna, a própria Suprema Personalidade de Deus falando, né, foi aí falado há mais de 5.200 anos atrás, ou o Srimad Bhagavatam, né, que são, na verdade, comentários sobre Krishna. Então ali está sendo falado sobre Krishna e as suas encarnações e seus devotos. O Bhagavad Gita é o próprio Krishna falando. Também, o Srimad Bhagavatam também, mais de 5.000 anos atrás. Essa literatura, ela traz uma base muito sólida, né, sobre a religiosidade védica, sobre quem é Deus, qual é a nossa relação, o que é Deus, o que é o mundo, por que foi criado, qual a diferença entre mundo material e mundo espiritual, de fato o que vem depois da morte, o que acontece depois da morte, o que é reencarnação, karma, tudo isso está ali naquela literatura. Então, ao ter esse conhecimento, ao ler, por exemplo, não só as filosofias, mas os chamados passatempos, as lilas, as histórias de Krishna, por exemplo, as histórias de Deus no planeta, no mundo espiritual, né, realmente naquilo que alguns chamam de o paraíso. Então, quer dizer, na vida eterna, o que nós fazemos na vida eterna? O que Deus faz na vida eterna? Deus é um ser, é uma pessoa, é apenas uma energia? Então, tudo isso está ali comentado. E as histórias de Krishna são muito belas. Esse vídeo, por exemplo, abro aqui um parênteses, nós estamos gravando ele 2 dias depois do Janmashtami. Janmashtami é o dia que nós comemoramos o dia do aparecimento do Senhor Krishna aqui no planeta Terra, há mais de 5.200 anos atrás, né? E as histórias são belíssimas, há muitas descrições, né? Então essas histórias são muito belas. Gera realmente um amor, gera realmente um conhecimento. Você, na verdade, não é nem gerar um amor, eu costumo dizer assim, como Srila Prabhupada nos ensinou, desperta o amor por Deus. Então esse amor ele passa a ser desperto, porque ele já existe, ele já é parte de nós, mas ali ele passa a ser desperto, ele acorda, ele volta a existir, digamos assim, né? Então, mas para ele voltar a existir, para ele reaparecer, para ele superar os modos da natureza material, tudo que nos cerca, os nossos apegos, assunto também já tratado nos vídeos anteriores. Então, se você está chegando aí agora, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que você vai compreender o que eu estou falando.
para superar tudo isso e para realmente reviver esse amor, precisa justamente do conhecimento. Assim como eu estou dizendo para assistir os vídeos anteriores, é extremamente necessário ler os livros de Srila Prabhupada. Ler o Bhagavad Gita, compreender o Bhagavad Gita, compreender o Bhagavata, compreender a filosofia. Então, voltando ao ponto, um devoto Vaishnava, um Vaishnava não é meramente um sentimentalista, mas ele é um devoto, ele é um conhecedor da verdade. Consequentemente, existe o sentimento muito profundo de amor verdadeiro, não sentimental no sentido apaixonado, no sentido vulgar, né, no sentido assim irracional, né, mas no sentido ali realmente profundo, né, por que não dizer racional, né, advindo aí de um conhecimento muito concreto, né, tão concreto ou tão racional como é aí a matemática. Né? Eu sou professor também, e eu costumo dar esse exemplo quando nós falamos de racionalismo, né? Lá atrás, quando surgiu o racionalismo, desde a Grécia Antiga, lá na época de Sócrates ainda, né? Mais de 2000 anos atrás, nós temos lá o início da filosofia, depois nós temos um grande período ali, seguindo, né? Mais de 1000 anos à frente, temos ali já no século 12, 13, 14, 15, nós temos ali desenvolvimento, né, do racionalismo, cientificismo, humanismo e por aí vai. Quando a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, eu sempre dou o exemplo da matemática, porque a matemática, por exemplo, ela é muito racional, né? Ela usa a razão, você precisa usar a sua cabeça, o seu cérebro para conseguir entender aquilo ali, e não se trata de um sentimento. Então, por exemplo, desde a continha mais básica, que você aprende lá na escolinha no início, lá, né, a professora chega lá e fala, olha, 2 laranjinhas mais 2 laranjinhas é igual a 4 laranjinhas, né, 2 mais 2 é igual a 4. Seja a conta mais básica, 1 mais 1 é igual a 2, até a mais complexa, a matemática mais complexa que tem, elas têm algo em comum. Elas têm algo que em qualquer momento ali da matemática, que é esse racionalismo, essa técnica, para você chegar ao resultado, seja você de que país for, seja você quem for, você vai chegar sempre no mesmo resultado, porque não depende de um sentimento, não depende de algo vago, não depende de você acreditar, não depende nem de fé, não depende de nada disso. Depende de um conhecimento técnico. Você sabe que 2 mais 2 é 4. Você sabe a raiz quadrada e você sabe as leis lá tanto criadas ali ainda por Pitágoras, teorema de Pitágoras e tudo mais, até a mais complexa que tem, todas têm algo em comum, que é a técnica. Você sabendo a técnica, você chega no resultado final. Temos essa noção racional também dentro da filosofia védica. Por que não? Você conhecendo todo o processo, que de certo modo podemos dizer que existe um pouco de técnica também, porque existe uma progressão de conhecimento, existe ali um degraus de conhecimento, você passa por uma fase, depois outra, você tem ali, existe ali práticas, né, que de certo modo é um pouco técnica também, mas ao mesmo tempo, com essa prática você vai desenvolvendo um conhecimento e com o tempo aquilo vai se tornando natural, aquilo vai se tornando um sentimento verdadeiro, de amor verdadeiro. Então aí a diferença de falar sentimentalista e de falar um devoto Vaishnava. Eu espero que esteja ficando claro para vocês, mas para tentar esclarecer um pouquinho mais, um outro texto aqui, baseado, né, um texto que eu escrevi baseado em Srila Prabhupada, diz o seguinte: Srila Prabhupada explica que, olha que interessante essa frase, religião sem filosofia não passa de um mero fanatismo. Aqui está a palavra que diferencia o religioso de um sentimentalista: fanatismo. Então, de novo, religião sem filosofia não passa de um mero fanatismo, ao passo que filosofia sem religião é apenas especulação mental. Então, Srila Prabhupada diz: religião sem filosofia não passa de um mero fanatismo, ao passo que filosofia sem religião é apenas especulação mental. Então aqui Prabhupada está nos ensinando claramente
que a religião precisa, esse religare, essa espiritualidade precisa desse conhecimento filosófico, dessa base do que você está fazendo. Certa vez, conversando com uma pessoa adepta de uma outra religião, e eu comentei com ela a respeito disso, e essa pessoa falou para mim, até de uma forma um pouco ríspida, né, dizendo assim, mas não me interessa conhecer quem é Deus, não me interessa saber como é Deus, qual a aparência de Deus, não me interessa saber o que Deus faz. Bem, eu pensei comigo, mas como essa pessoa pode dizer que ama a Deus, que serve a Deus, que é um devoto de Deus, se você não o conhece, se você não tem interesse em conhecê-lo? Quando você se diz apaixonado por alguém, por exemplo, essas relações que nós temos aqui no mundo material, o mínimo que se espera é que você conheça essa pessoa, que você sabe que essa pessoa é. É absolutamente sem sentido você dizer que ama alguém, que você serve alguém, que você está disposto a fazer muita coisa por esse alguém, se você nem sequer a conhece, se você nem sequer sabe como essa pessoa é. Imagina, eu não estou nem dizendo que você viu essa pessoa e não conhece pessoalmente, mas se você nem viu, você nem sabe que aparência tem, quem é, como é essa pessoa. Sequer sabe de que jeito essa pessoa é, se ela é num formato humano ou outro, isso não faz sentido algum. O que dizer da filosofia mais aprofundada, né? No conhecimento acerca de Deus. E isso está no Bhagavad Gita, está no Srimad Bhagavatam, está no cerne, ali na essência do Vaishnavismo. Notamos, continuando, né? Notamos que, com todas as bases citadas anteriormente nesse guia de estudos, então eu estou me referindo aqui à apostila, para aqueles que têm, e para aqueles que não têm, também podem usar como referência tudo que foi citado nos vídeos anteriores. Vocês podem notar que aqui embaixo, no título de nosso vídeo, tem um número na frente. Esse número é justamente para que você possa seguir a sequência exata que está na apostila. Então esse vídeo, por exemplo, ele já está aí, já no, né, passamos aí dos 30 vídeos. Os anteriores, eles seguem uma sequência exata. Eu não vou citar, por exemplo, um assunto que eu não expliquei antes, então ele segue uma sequência. Então é muito interessante para vocês que querem conhecer mais, eu faço aqui esse convite, né, que você assista os nossos vídeos anteriores para compreender melhor. Pois bem, então, com todas as bases citadas nos vídeos anteriores e na apostila, a religião védica é uma cultura completa, ou seja, uma religião embasada em sérias e profundas conclusões filosóficas e com todas as explicações para o que prega. Tem exemplos de tudo. Nada ali é falado como um mistério, como algo que não pode ou não deve ser conhecido, ou que demora. Não, tudo existe uma explicação muito bem feita. E Srila Prabhupada fez isso de forma majestosa, ele aprofundou ainda mais essas explicações. Ele nos dá ali exemplos, e ele próprio foi um exemplo, é o Acharya. Acharya significa aquele que ensina com o próprio exemplo. Mas ele também explicou a filosofia de forma muito pontuada, muito bem explicada. Bom, e claro, com a aplicação prática da sua fé. Quando falamos em cultura Vedanta Vaishnava, devemos lembrar que aqui está envolvido todo um estilo de vida pessoal e social, abrangendo toda a sociedade. Inclusive, falando em social, temos um vídeo aqui no canal também falando sobre o Varnashrama Dharma, o sistema social védico, a proposta dos Vedas para uma sociedade perfeita. Por isso, podemos dizer que o Vaishnava não é um sentimentalista que busca algo amorfo, sem conhecimento, e age apenas de acordo com sentimentos aflorados por um incentivo alheio à realidade, ou que segue cegamente dogmas pré-estabelecidos, mas é alguém que conhece a verdade absoluta, que conhece sua natureza original e eterna, e busca estar de acordo com ela, sabendo bem onde chegará e qual é a razão de tudo. Para terminar esse vídeo, eu quero dar uma ênfase aqui nessa parte aqui que eu falei acerca de não seguir cegamente dogmas pré-estabelecidos. Isso é um fato. Todas as religiões têm os seus dogmas, os seus ensinamentos. A sua dogma, ela tem uma conotação um pouco pesada, né? Muitas vezes tem aquela compreensão de ser uma verdade incontestável, né?
No caso do Vaishnavismo, o que existe são explicações muito profundas, que é diferente de dogmas, na verdade, né? Muitas vezes dogma é uma imposição que não pode ser contestada e muitas vezes nem é explicada. Isso não existe na cultura védica Vaishnava, tudo é muito bem explicado, por isso existe o seu passo a passo, o seu conhecimento e esse afloramento, esse reviver do amor por Deus e da espiritualidade, ela é muito profunda e verdadeira, né? Então ela vem embasada numa filosofia. Então fica aqui o convite a todos vocês para lerem, conhecerem o Bhagavad Gita como ele é de Srila Prabhupada, o Srimad Bhagavatam, começando ali até mesmo pelos livros introdutórios de Srila Prabhupada, que é muito fácil de encontrar pela BBT, que é a editora BBT, e mesmo nós temos alguns livros desses introdutórios para venda, então todos aqueles que tiverem interesse também podem entrar em contato conosco pelo mesmo e-mail, canal.vaishnava@gmail.com, é o mesmo para se obter também a nossa apostila, mas você fazendo uma pesquisa aqui na internet, você também consegue encontrar aí pelos templos mais próximos da sua casa, centro cultural, e pode obter aí esses livros para conhecer de fato e se aprofundar nessa religião, nessa espiritualidade, filosofia e, por que não dizer, estilo de vida tão profundo, né, e verdadeiro. Mais uma vez agradecemos a todos que estão nos apoiando, né, comprando a nossa apostila, apoiando de todas as formas a divulgação de nosso canal. Estamos aí numa campanha para chegar aos 1000 primeiros inscritos, então convidamos você também a nos ajudar e muito obrigado por assistir mais esse vídeo do canal Vaishnava. Muito obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.